Boa noite, igreja. Como eu aprendi aqui com a Cláudia, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro, tá, Cláudia? Porque saber dosar o nosso tempo também é nossa área de recuperação, né? Eu saber que eu tenho tempo para falar e tempo para parar. Queridos, eu sou uma celebrante desde 2019, mas meu marido, acho que ele já palestra no Celebrando a Recuperação desde 2015. Mas acontece uma coisa interessante, às vezes nós não nos comunicamos dentro da nossa casa. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, eu faço psicanálise, eu estou aprofundando na área dos temperamentos, eu faço pesquisa sobre o assunto e, graças a Deus e à vida da minha filha, Deus me levou para esse caminho. Eu sou uma pessoa de temperamento colérico, mas eu não sabia verdadeiramente como que eram essas reações internas. Eu não sabia que as reações internas eram diferentes. Para mim, todo mundo pensava do mesmo jeito. Para mim, todo mundo tinha o mesmo tipo de raiva que eu tinha, ou indignação, ou alguma coisa desse tipo. Até que eu, achando que a minha filha era igual a mim, eu comecei a falar com ela como se eu estivesse falando comigo. E eu estava deixando ela extremamente deprimida, extremamente angustiada. E sem falar, ela trouxe um vídeo para mim e falou assim: mãe, você é colérica, eu sou melancólica. Quando você fala desse jeito, você não está me levantando, porque eu falando daquele jeito, qualquer um que falasse para mim assim, ia me jogar para cima. Quando você fala assim comigo, você está me jogando para baixo. Você está me deixando mais desanimada ainda com essa situação. Aí eu parei, porque mexeu no meu tesouro, mexeu na minha filha, mexeu numa das pessoas que eu mais amo nessa vida. E aí eu dei 2 passos para trás. E eu falei: Senhor, eu não sei nada. Já estou celebrando a recuperação há 3 anos, achando que eu já sabia tudo, e eu não sei nada. Eu estou em recuperação do meu relacionamento com finanças, da intolerância ao óbvio, da fala agressiva, e também estou em recuperação da impulsividade. E eu fui descobrir que todas as minhas áreas de recuperação estão ligadas ao meu temperamento. E eu fui descobrir que o meu temperamento é uma porta escancarada no mundo espiritual. Hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso, e a pessoa falou assim: não, mas a gente só dá lugar se a gente quiser. Eu falei: quando você está com raiva, você quer dar lugar ao diabo? Ela: não, mas você controla ela? Até ela passar? Quanta besteira você já não fez? Comentou com alguém sobre a raiva que você estava sentindo? Porque você queria inconscientemente que aquela pessoa sentisse a mesma coisa que você está sentindo. Verdade ou mentira? Às vezes você está com raiva, não quer falar com ninguém, mas inconscientemente você quer sim que as pessoas sintam a mesma coisa que você com relação àquilo que está acontecendo. E aí você está dando lugar para quem? Para a única pessoa que não te ama, para a única pessoa que veio para roubar a vida abundante que Deus nos deu. Então, a saúde emocional, ela é para todos. Não é só para quem está no CR. É para todos nós, não é só para quem está na igreja, é para todo mundo. Uma coisa que eu acho interessante que acontece é o seguinte: quando você entra para a igreja, o que o pessoal em volta de você fala? Agora você é crente, agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e tu está fazendo isso, tu não pode porque você é crente. Aí depois que você passa para o CR, o que acontece? Ué, você é celebrante? Você está falando assim? Mentira? Ué, você é celebrante, você está nervoso? Ué,
Então eu vim para o CR, então é um lugar mais santo do que a igreja? Está dando para entender? A mesma visão que a pessoa lá fora tem, de que na igreja é um lugar de pessoas que estão querendo buscar uma nova vida, é a mesma visão que a igreja tem do CR, só que às vezes ela não se dá conta. É aquele lugar cognitivo, aquele lugar... Onde que eu estava? Renata, né? Onde que eu estava cognitivamente que eu não conseguia enxergar esse lugar, esse manancial de águas vivas dentro da casa do Pai? Existem outros? Existe a EBD, existem os cultos de celebração, mas o CR é um lugar para quem quer verdadeiramente tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Poxa, então eu vou recalcar? Não. Você vai aprender o que você está recalcando. E vai dar um novo significado para isso que você recalcou, que está somando. Está somando nas suas dores de cabeça que não passam. Está somando na sua dor de coluna. Está somando no seu estresse excessivo, na sua falta de paz, no seu medo de tudo. Você vai encontrar um caminho para ressignificar. Fiz um ciclo, acabou? Não, eu vou para os... 2019 foi o primeiro, 2025 eu vou fazer o 6º ciclo do Celebrando a Recuperação. E eu estou descobrindo cada vez mais o quanto que eu preciso estar nesse lugar. Eu não posso ficar fora dele. É um lugar de bênção. E eu queria orar para a gente poder rapidamente falar sobre 3 pontos que eu coloquei aqui. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos o que eu vou falar agora. Porque, Pai amado, é o Senhor que dá a boca ao homem. Eu sei, Pai amado, que nós somos seduzidos, Pai amado, pela nossa necessidade, ó Deus, de estar, Senhor meu Deus, no centro, Senhor meu Deus, da Tua vontade. Mas muitas vezes, ó Deus, essa necessidade, ela fica escondida, Pai amado, em cima de tantos problemas. Mas hoje, nessa noite, ó Deus, nós queremos conscientemente tomar posse da Tua palavra que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e viver essa vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu procurei o Celebrando a Recuperação em 2015, porque logo assim que o meu cunhado faleceu, e ele era jovem ainda, uma enfermidade agressiva tomou conta dele, o levou muito rápido. E para a glória de Deus, o filho dele, meu sobrinho, dia 9 de março, hoje professor Fé, dia 9 de março vai se batizar. Esse meu cunhado, quando ele morreu, ele me fez enxergar um mundo que eu ainda não tinha visto. Até aquele momento, a minha consciência não estava se dando conta do quanto que a vida é breve. E viver um dia de cada vez é viver do seguinte: quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo. E eu comecei a me cobrar, eu tenho muito pouco tempo, mas para onde que eu vou? Como começo? E eu comecei uma busca através da oração, só que faltava mais. E um dia, conversando com meu marido, ele falou: por que você não vai para Celebrando a Recuperação? Por que você não procura a Cláudia e conversa com ela? Em 2018, eu procurei a Cláudia foi muito solícita, me explicou os passos que deveria fazer. A igreja do Morém abriu as portas para que nós participássemos de um workshop. E de lá eu saí convicta que a gente ia começar o CR na minha igreja. Eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia os processos que a minha vida iam tomar. Minha história naquele momento, pelo menos uma parte da minha história, não estava concluída. E se eu não tivesse passado pelo Celebrando a Recuperação, eu não teria ressignificado meu relacionamento com meu filho, que nesse momento da vida dele vivia afastado da casa do pai e da gente, não fisicamente, mas em ideais, em propósitos, em visão. E eu precisava restaurar o meu filho, mas se eu tivesse na condição que eu estava, não tinha condições.
provavelmente a primeira coisa que eu ia fazer é afastar o meu filho de mim, por causa da minha cólera. Eu ia falar, ele está errado, o certo é isso, então ele está errado, então está fora. Porque uma das minhas áreas de recuperação já foi indiferença. E sabe qual é o contrário do amor? Não é o ódio. Porque o ódio você ainda tem um sentimento. O contrário do amor é a indiferença. É quando você não liga mais. Quando você deixa de lado. E a Bíblia diz que assassino não é só aquele que mata, mas assassino também é aquele que mata no coração. E o indiferente, ele mata no coração. Então, eu seria capaz de fazer isso com meu filho se eu não estivesse passando pelo processo de recuperação. E quantos traumas eu iria causar na vida dele? Hoje, meu filho está casado, ele está congregando, ele é atuante na casa de Deus. Mas eu poderia ter jogado tudo isso abaixo se eu não tivesse olhado para mim, porque ninguém dá carona a pé. Eu só pude ser solícita com o meu filho porque eu fui solícita comigo primeiro. Eu olhei para mim, eu olhei que eu tinha uma necessidade, eu precisava cuidar de mim. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus colocou todos debaixo de uma mesma condenação. Para dizer que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6:23, 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Deus, ele falou que a gente tem uma vida abundante. Uma vida abundante, ela é muito maior do que simplesmente ansiar pela vida eterna. É viver a vida eterna a partir do momento que você tem consciência dela. Dentro da nossa personalidade tem dois níveis interessantes, que é a conscienciosidade e o neuroticismo. Quando eu vim para o CR, o meu nível de neuroticismo estava altíssimo. Pensamentos ruins permeavam a minha mente o tempo todo. Eu não tinha amigos. Eu não confiava em ninguém. Em ninguém. Ninguém mesmo. Eu nunca consegui me aproximar. Imagina uma pedra que você joga água, ela molha, daí a pouco ela está seca de novo. Essa era eu. Eu não tinha proximidade com ninguém mesmo, nem com os da minha casa. Por ser colérica, eu amo meus filhos, mas eu queria que eles estivessem vivendo o que eu acho produtivo. Que eles estivessem vivendo o que eu acho que daria resultado na vida deles. Eu não me preocupava se eles estavam brincando. Eu me preocupava se no frio eles estavam agasalhados. Se estavam estudando, estava tendo nota boa. Se estavam bem alimentados. Se estavam em dia com a caderneta de vacina e no médico. Mas eu não estava preocupada se eles estavam se divertindo, porque isso para mim não era importante. Importante é dar resultado, é produção. É não ficar parado. É ir para um caminho que eu achava que era excelente. Era o melhor. Então, sem um pingo de umidade. E meu marido era úmido, ele é fleumático. Ele é. E então, quer dizer, eu não sabia, mas Deus colocou o meu pai e o meu marido na minha vida para poder me fazer relacional. Porque senão eu não sei como seria. Falar dessas coisas hoje é um processo que Deus fez na minha vida de muitos anos e continua fazendo, porque quando eu paro para pensar, eu penso que só sei que nada sei. Quando eu penso que eu sei alguma coisa, eu falo, não sei nada. Quando eu penso que eu descobri a pólvora, que eu estou bem, poxa, eu não estou limpa da cólera, não estou mais com tanta raiva assim, eu estou conseguindo ressignificar mais rápido a situação. De repente vem a minha filha com uma crise e eu pensando que eu estou ajudando. Minha filha, olha a oportunidade, você tem várias oportunidades de faculdade, você está fazendo curso, você é um menino inteligente. Por que você está com essa crise? Quem dera que na sua idade eu tivesse essas oportunidades. Só que ela é melancólica, muito parecida comigo, porém, o medo e a mudança muito rápida. Aconteceu tudo muito rápido. Uma hora terminou o ensino médio, as portas se abriram para ela. Só que na minha cabeça,
qualquer novidade pode acontecer agora, eu não tenho problema com isso. Eu posso mudar agora um cronograma sem problemas. Ela não. Ela precisa dar uma volta. Ela precisa entender o que está acontecendo, para onde vai, pesquisar, para depois ir. E na minha cabeça, meu marido fleumático também, não tem muita dificuldade, ainda mais convivendo comigo. Se a gente tiver que mudar, a gente muda. A gente, por improviso, o colérico é ótimo. Só que eu estava lidando com outro ser humano, que tinha uma outra percepção de vida. Que ainda que eu amasse, Deus amava muito mais e fez com um propósito, com o temperamento que tem e do jeito que é. Eu tive que dar o passo para trás, olhar para a necessidade da minha filha e começar tudo de novo. E aí, sabe o que eu descobri com isso? Eu estou sempre recomeçando. Jesus disse assim: lembra-te de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. A gente usa esse versículo para a pessoa que está afastada da igreja. Esse versículo é para mim e para você. Quando você saiu de um mau humor e não se percebeu, ainda mais eu que sou colega, às vezes nem me percebo, quando vejo, estou de cara fechada, bico. Aí eu me percebo, volto à consciência, opa, por que eu estou assim, gente? Ih, cara, vou lá para o espelho, olha só como é que eu estou. Pega aí, vamos mudar esse semblante, né? Vamos sorrir. Deus me fez para uma vida abundante. Deus não me fez para viver menos do que isso. E a recuperação é isso. É como restaurar. Você já pegou alguma coisa para restaurar? Você pega aquilo ali, aquele vaso, você vai lá, você cola, você faz com que ele seja útil novamente. A mesma coisa que você faz com o cabelo, né? Quem alisou e faz a transição, o que você faz? Você vai fazer um outro processo. Para quê? Para você voltar a ter, ou se você faz o contrário, você vai ter que fazer um processo para ter um outro diferente. Na nossa vida, nós caminhamos com processos. Nada se faz pronto. Se eu quiser comer arroz agora, eu vou ter que ir em algum lugar. Você compra. Se eu comprar, aquele arroz levou um tempo para ser feito. E se eu pensar no processo, ele levou um tempo para ser cultivado. Minha neta nasceu dia 23 de dezembro. 9 meses. Doida para ver ela em junho, doida para ver ela em julho, doida para ver ela em agosto, doida para ver em setembro, mas eu só pude ver no dia 23 de dezembro. Minha nora teve parto humanizado. Ela escolheu assim. Então foi no tempo dela. Naquele tempo que o Senhor preparou para ela. E se ela viesse antes, eu ia ficar feliz? Talvez não. Com certeza não. Sabe por quê? Não era o tempo certo. Eu tive uma sobrinha que amanhã faz 16 anos, que nasceu com 615 gramas. E passou 3 meses no CTI do Hospital Unimed. Durante 3 meses, a gente orava e ouvia o médico dizer: 5 gramas. Oh, glória, perdeu 5 gramas. Meu Deus, 5 gramas. O que é 5 gramas, irmãos? Durante 3 meses da minha vida, eu pedi a Deus, todos os dias, por 5 gramas. Para que ela ganhasse peso para sobreviver. Então, irmãos, a saúde emocional e relacional, elas caminham juntas. Se eu não cuido de mim, se eu não olho para as minhas reações, eu não vou conseguir vencer e nem abençoar aqueles que estão à minha volta. Eu vejo, às vezes, a gente dizendo: Senhor, me enche. Não, a gente tem que estar cheio para Deus transbordar, porque quando um copo está cheio, Deus joga, o que faz? Transborda. Se um copo está cheio aqui perto de mim, e a Cláudia está aqui, e ele transborda, a água vai em quem? Vai nela. Lá em casa, se eu transbordo, transborda na minha casa. O nível do meu neuroticismo era tão grande que no último Natal com meu cunhado, eu tirei ele de amigo oculto. Eu fiquei tão feliz de ter tirado ele, comprei o que ele queria, um sapatênis e tal, deixei em Petrópolis, a minha família de 3 dias. Quando eu desci do carro e eu vi que não estava lá, que eu levantei a mala, eu comecei a brigar com o pessoal.
Porque ninguém me ajuda? Porque eu faço tudo sozinha? Porque eu boto tudo dentro do carro, vocês não fazem nada, bababá, bababá. E meu filho falou, calma mãe, calma. Eu não sei o que eu ouvi, irmãos. Eu peguei uma pedra, levantei ela e falei com ele, o quê? Quem manda em você sou eu. Ele virou, Franciane, você está louca? Eu falei, não. Joguei a pedra no chão, voltei para mim. E falei, eu não posso continuar assim. Eu não sei, irmão, se eu não ia atacar. Eu só falei que eu não posso continuar assim. Às vezes eu não ouvia e achava que tinha ouvido e arrumava uma confusão e todo mundo em volta. Não foi nada disso. E eu achava que era. Às vezes eu chegava no caixa, eu achava que tinha batido alguma coisa errada, eu falava, está errado isso aqui, a pessoa me mostrava a nota, eu saía brava, porque eu falava, tenho certeza que foi. Sabe o que é isso? A minha consciência estava tomada por tanta neurose, por tanta coisa, tanto mau pensamento. Eu sempre antevia e achava que tudo ia estar ruim. Eu já chegava no lugar, achava que as pessoas estavam me olhando esquisito, que eu não dava espaço para olhar nada à minha volta. Então Deus pode me transformar? Pode. Mas para que eu tenha uma vida abundante, Jesus vai dizer assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para quê? Para encontrar descanso para a sua alma. Eu só vou encontrar vida abundante se eu aprender a ser manso e humilde de coração. Eu fui para o CR. Meu marido fez 3 anos de CR falando que não precisava, mas ele ia para apoiar. Ano passado, ele começou a testemunhar. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo alguém igual meu marido, que às vezes vai no primeiro ano no CR e às vezes não consegue, poxa, eu acho que eu não preciso, a pessoa às vezes é freumática, e realmente o freumático tem esse pensamento, porque ele realmente já nasce com bem mais relacional, porque ele gosta de estar sempre em paz. Eu falo assim, fica mais um pouquinho. Você vai ver, fica mais um pouquinho. Ninguém é perfeito. E às vezes o próprio fato de você evitar confronto é algo que você precisa trabalhar. O próprio fato de você abrir mão das coisas para evitar confronto é algo que você precisa olhar. Então, o Celebrando a Recuperação é para todos, porque a recuperação é para todos. Lembra que eu falei? Todos pecaram? Tá. Mas o Senhor, Ele vai dizer o seguinte, o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para todos também. E todos que o receberam são chamados de filhos de Deus. E o Senhor nos fez para a gente poder experimentar do melhor de Deus todos os dias. Olhar para o ser humano não como inimigo, mas como alguém que Deus ama e que criou para a salvação. Olhar para o ser humano como alguém que Deus fez e disse, é muito bom olhar para você e dizer assim, eu sou alguém que fui criado à imagem de Deus. E quando Deus me fez, Ele diz, é muito bom. Você é perfeccionista? Isso não é uma qualidade. Mas, se você dosar isso e não for tão rígido, isso é uma benção. Como é bom ter alguém que vê detalhes. Minha filha é perfeccionista, eu não sou. Como é bom estar com ela, porque ela vê os detalhes que eu não vejo. Ela tem preocupações que eu não tenho. Meu filho, meu marido são relacionais. Eu vejo o carinho e o cuidado que eles têm em servir. E isso me faz ser operante, porque eu gosto de trabalhar. A minha linguagem de amor é o serviço também. Mas não querendo só resultado, mas também olhando o resultado do trabalho, que é tão importante quanto o resultado em si. Jesus veio para a gente ter vida e para que a gente tenha vida em abundância. E todos os dias eu posso ressignificar. Todos os dias eu posso dar o braço a torcer
Às vezes eu tenho gostado de dar o braço a torcer, porque para mim era tão difícil. Então, falar assim, tudo bem, gente, estando errado ou não, tá, eu assumo a minha responsabilidade aqui. Depois a gente divide aí o prejuízo e vê quem está com mais e quem está com menos. Mas eu vou assumir a minha parte, porque eu quero ter paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que nós possamos nos apegar a tudo aquilo que Deus fez e que possamos viver a vida abundante de Deus. Eu te convido a participar do Celebrando a Recuperação. Vai valer a pena. Não, talvez você já entenda de primeiro, mas talvez você precise de um pouco mais de tempo. Mas lembre que você tem um temperamento e um processo. E é nesse processo que Deus trabalha. Não se cobre tanto, mas se permita. Dê lugar a Deus. Quantas vezes Deus bateu na porta do seu coração na noite de hoje? Eis que estou à porta e bato. Terça-feira, ela estará aberta para você. Para terminar, a prima do meu marido faz CR em Nova Iguaçu. E sabe o que ela disse, Cláudia? Realmente, vocês amam a igreja de vocês, porque uma igreja que tem Celebrando a Recuperação é porque a igreja ama a liderança, ama a igreja e quer o bem dos seus membros. Olha, quer o bem dos seus membros. Então, essa igreja, ela ama vocês. O pastor dessa igreja ama essa igreja, porque ela quer o bem dos membros, porque ele permite que tenha uma ferramenta tão poderosa que pode fazer de cada um de nós a melhor versão de nós mesmos para a glória de Deus.